Olá, turma de oficiais, tudo bem? Aqui, professor Edson Mendonça, vulgo Ed Show, e a gente vai trabalhar o assunto 7 da sua apostila, distribuição da população mundial. Se você achou que com todo esse problema do coronavírus que se espalhou, por conta desse crescimento populacional, você ficaria sem aula, está muito enganado. Aqui é supermódulos, aqui é mais que aprovar. E antes de tudo, você, aluno, não vai ficar sem aula. Por isso que nós nos organizamos dessa forma. Então, tão logo eu acabe de falar de população mundial e essa aula esteja disponível para você nos nossos grupos, você vai ter a oportunidade de tirar qualquer tipo de dúvida comigo, Eu estarei o quê? À sua disposição para te atender, certo? Então, nada melhor do que você falar desse assunto, população mundial, e pensar no que está acontecendo hoje, População mundial, como ela cresce? Primeira coisa, você vai ter aquela distribuição pelo melhor local. Lembra quando nós falamos de biomas? Que eu falei para vocês que o homem, ele deixa de ser nômade, ele se torna uma pessoa mais tranquila, mais barriguda, porque ele vai ficar o quê? Ele vai ficar tranquilo com o boizinho dele na sombra, porque ele descobre que as margens do rio Nilo, quando o rio enche, a margem fica fértil, e ele consegue o quê? Não apenas alimentos, como ele consegue ficar e criar animais. Então, a partir daquele momento, ele vai ter o crescimento da sociedade. Então, um dos principais elementos para você se estabelecer em algum local são os fatores físicos. Você vai querer morar num apartamento que pega muito sol, principalmente o sol da tarde, que você não tem acesso a transporte, que você não tem acesso a comércio? Não. A população mundial também vai crescer dessa forma. Por isso que ele coloca aqui, fatores físicos naturais e fatores históricos. Um exemplo do crescimento do Brasil, que a gente vai falar mais especificamente mais à frente. Por que o Brasil tem uma densidade demográfica muito grande no litoral? Fatores históricos. O português chegou lá em Salvador, então eu tenho a chegada da coroa portuguesa, que depois vai migrar para o Rio de Janeiro, então eu tenho facilidade de comércio, facilidade de transporte, e aí eu vou ter o quê? Uma aglomeração de pessoas. Aonde é que, com todo esse problema do coronavírus no Brasil, você está tendo os maiores números de casos? Rio, São Paulo, que são os dois locais que, industrialmente, comercialmente, são mais ricos, são mais fortes. Então a população se aglomera aqui nessa região, na região sudeste. Então pegue isso como exemplo. Lembra que eu sempre falo para você em sala de aula? Eu tento sempre trazer a realidade para o nosso exemplo de sala de aula, certo? Então nós vamos falar o quê? De crescimento vegetativo mundial. Aonde mais cresce e aonde menos cresce. Bem, regiões mais pobres terão um crescimento maior. Então, olha só, onde é que eu tenho a maior população mundial? China. Na China. A maior parte da população mundial, quase que metade da população mundial, está no continente asiático. Aí você vai me questionar. Você está me questionando do outro lado, que eu sei que tu vai fazer isso. Beleza, Edson, mas está morrendo muita gente na Itália com coronavírus. Simples. Olha o crescimento da Itália vegetativo. Europa Ocidental, abaixo de 0. Tem alguns países aqui que estão mais tranquilos, de 0 a 1. Você já sabe que o vírus, que está em escala mundial, que está girando, ele mata mais idosos. Por isso que você vai ter um maior número de mortos na Itália, que não fez o dever de casa, mas esse é assunto lá para frente. Uma outra discussão. Certo? Então, o crescimento vegetativo mundial, ele vai estar diretamente ligado ao quê? À condição financeira. Então, países que são mais pobres, que têm um maior desequilíbrio, eles tendem a ter um maior crescimento vegetativo porque eles têm uma maior natalidade. É muito importante que você tenha algumas taxas em mente. Taxa de natalidade, número de nascimentos, taxa de fecundidade, a capacidade que a mulher vai ter de gerar filhos, taxa de mortalidade natural, o número de pessoas, e taxa de mortalidade infantil, que aí eu vou
quebrar em segmentos. Regiões mais pobres terão um elevado nível de número de mortos. Porque eu não tenho saúde, eu não tenho atenção, isso tudo vai gerar uma taxa de mortalidade infantil mais elevada. Taxa de expectativa de vida, taxa de analfabetismo. Expectativa de vida, os idosos demoram mais tempo, né? Estão aí, dá uma corridinha. O meu pai tem 7,2, já fez 7,3, meu pai corre mais do que eu. Aí você vai pensar, pô, não, só bebo socialmente, não fumo, né? Mas sou sedentário. Nem malhar eu estou malhando mais. Por quê? O meu pai está mais acostumado a isso. Então os idosos estão vivendo mais tempo, a expectativa de vida fica maior. Se a expectativa de vida vai ficar maior, eu tenho que fazer uma reforma da Previdência. Ufa! Comecei falando de crescimento vegetativo. Olha onde nós fomos parar. Então eu quero que você tenha em mente, com esse grande atlas, né, aqui ó, geográfico, que abaixo de zero, países mais ricos. E por que nós temos aqui a Rússia abaixo de zero? Simples, temperatura. A temperatura é muito baixa. Você vai ter que levar em consideração também que os locais que são muito frios e gelados, você vai ter uma queda desse crescimento populacional, porque você vai ter uma fuga. Beleza? Vamos passar aqui e vamos falar do crescimento populacional. Olha, como eu tenho um crescimento relativamente lento até 1950. E a partir de 1950, ó, como você tem esse crescimento acelerado. E isso vai ser o quê? Facilidade de transporte, facilidade que você vai ter de se deslocar. Isso é muito importante nos dias de hoje. Até que você chega aos 7 bilhões em 2011. Hoje calcula-se que nós estamos entre 7,5 e 8 bilhões. E aí, a 2050, 9,5 bilhões. Então você vai ter de novo uma queda. E por que você vai ter esta queda? Porque a tendência é que alguns outros países deixem de ter filhos, o tal do planejamento familiar. Eu vou me planejar para ter um filho, porque o custo na cidade grande é elevado. Você que mora no Rio de Janeiro sabe disso. Né? Tudo aqui nós pagamos mais caro. Por quê? Porque nós somos um grande centro urbano. Então, a população cresce muito rápido de 1950 até os dias atuais. E países como o Brasil ou países mais pobres, eles não têm como manter esse crescimento. Então nós vamos ter uma série de problemas por esse crescimento rápido e desordenado. Alguns países, como na China, eu vou ter o quê? Eu vou ter um controle de natalidade cultural. Em outros países, esse controle nem imposto, como no Japão. Essa é a solução? Não. Mas por que essa é a solução? Porque se eu tenho, como na China, um controle de natalidade cultural, aonde só vou ter filho, que é a política do filho único, filho gênero masculino, tá, beleza. Um filho só. Mas esse filho tem que casar com a filha de alguém. Se não tem a filha do outro, como é que vai gerar? Não vai. Então eu vou ter uma queda da população. Se eu tenho uma queda na população, consequentemente, eu vou ter uma queda na troca da mão de obra. O Japão também tem a política do filho único. Só que o Japão é um país que quase não cresce. Que eu tenho muitos idosos. É a maior população centenária do mundo. Porque eles comem peixinho lá, yakisoba. Não, yakisoba é na China, né? Mas comem peixinho, bebe saquê, né? Aquilo tudo lá, aquela vida tranquila. Né? Tu conversa com um japonês e ele tá sempre rindo, né? Tá com dinheiro, né? Mas também teria um problema. O Japão, a população japonesa, um homenzinho japonês, namora virtualmente. Porque ele não quer ter relacionamento, é mais fácil namorada virtual. Teria um problema de crescimento. Como é que eu vou substituir essa mão de obra? Aqui no Brasil, programas assistencialistas. Você sabe que eu, no meu governo, dei o 13º do Bolsa Família, tá ok? Proposta de campanha do presidente. Acho justo. Você ajudar os mais pobres. Mas você tem que ajudar esse mais pobre e conscientizar. Meu filho, não tenha mais filhos. Não dá. Sabe o que a gente escuta?
Ah, não, onde come um, come dois, onde come dois, come três. Não acredito nisso, não. Arregaça a manga e trabalha. Certo? Não, faz melhor. Passa na provinha, ó. Pro oficial, passa na provinha, paga um churrasquinho e não fica nessa, não. Estuda. É por isso que a gente está aqui. É por isso que nós, professores, viemos gravar aulas. Já que você não pode estar aqui presencialmente, nós estaremos na vida de vocês o quê? Virtualmente. Porque é importante você ter essa dimensão. E por que o Brasil não faz um controle de natalidade? Não sei. Talvez se a gente tivesse aula presencial, até daríamos opiniões. Mas virtual não vou falar, não. Vou guardar isso para o nosso próximo encontro. Mas alguém está se dando bem. Porque o capitalismo vive do lucro, certo? Então nós temos esse crescimento populacional. Na tua apostila, você vai ver lá população absoluta por continente, crescimento da população mundial, e ele vai falar de transição demográfica. O que vem a ser a transição demográfica? A transição demográfica nada mais é que a evolução do crescimento populacional. Olha como essa população, a partir dali de 1925, ela sobe muito. Quando você vê a tabela, como é que eu vou medir essa transição demográfica? Eu tenho fases. Então eu tenho a fase 1, a fase 2, a fase 3 e a quarta fase, que é a fase que a Europa está vivendo hoje, que é a desaceleração desse crescimento, que é a fase que o Japão está vivendo, que é o crescimento que não existe mais. Por quê? Eu tenho uma expectativa de vida muito ampla, eu tenho uma queda na natalidade. Então isso tudo vai me gerar problemas. Nós costumamos falar de pirâmide etária inversa. Você tem a base, que é a natalidade curta, você tem o corpo aumentando de baixo para cima e você tem um topo muito elevado. Isso não é interessante. E por que isso não vai ser interessante? Não seria interessante os velhinhos viverem mais, estar mais tempo na nossa vida? Claro, beleza. Mas se eu não tenho um equilíbrio aqui embaixo na natalidade, então se eu não tenho a substituição desse velhinho no mercado de trabalho, a minha população economicamente ativa diminui. Quem é que vai substituir esse velhinho? Mais do que isso, quem é que vai trabalhar e vai ser descontado pela Previdência Social para manter a aposentadoria desse velhinho? Quem vai investir em educação para transformar a qualidade dessa mão de obra em renda? Quem vai pagar pelos gastos que esse velhinho vai dar na saúde? Então, tudo isso eu preciso ter o quê? Um equilíbrio. Por isso as fases. Você tem lá a fase 1, a taxa de natalidade muito elevada, com uma taxa de mortalidade muito elevada, que eles chamam de fase pré-industrial. Depois você vem o quê? Você vem assimilando. O Brasil hoje está nessa terceira fase. Eu tenho uma taxa de natalidade em queda, você já tem muitos colegas e amigos que são filhos únicos, você já tem, as meninas, já tem muitas delas falando que não quero ter filho, e isso vai fazer com que o Brasil entre na última fase, na desaceleração do crescimento, a partir de 2050. A partir de 2050, o Brasil será um país de velhos, ou um país grisalho. A partir desse 2020 até 2030, nós vamos ter o que nós chamamos de bônus demográfico, ou janela demográfica. O que isso quer dizer? Que o nosso crescimento vegetativo ele vai ser maior do que a grande maioria. Por isso que eu faço uma reforma previdenciária. Para eu aproveitar essa janela demográfica. O que isso quer dizer? Que você, quando estiver trabalhando, teoricamente, vai pagar a minha aposentadoria quando eu me aposentar. Só que a partir de 2030, eu tenho a queda. E aí eu vou começar a entrar na fase 4. Para em 2050 eu entrar nessa fase 4, que é a transição demográfica, que está aqui na sua página 331. Então eu tenho a taxa de crescimento populacional pelo mundo, que é o nosso primeiro slide, que vai mostrando aqui, ó, quem está abaixo de 0, quem está perto de 1, né, um regime demográfico, essas coisas todas. A distribuição pelos continentes. Olha a Ásia. Quanta gente que tem na Ásia? Em preto, 2000. Em branco, 2050. A previsão. Olha a Europa, como diminui. Olha
continentes mais pobres? A Ásia, a África, a América Latina. A exceção à regra, Estados Unidos. Os Estados Unidos serão a exceção a essa regra, porque os Estados Unidos ainda mantém uma taxa de crescimento muito grande para os padrões estadunidenses, para o padrão capitalista. Olha a Europa. Então, se eu estou trabalhando com uma projeção, isso aqui vai mudar um pouquinho. Por quê? Nós estamos vendo países muito mais pobres. Muito pobre não, né? A Espanha, Portugal e a própria Itália é bem mais rico do que o Brasil, mas são economias mais frágeis, são países mais frágeis. Então, a saúde desses habitantes ela será mais frágil. O sistema de saúde será mais vulnerável. Por isso que o coronavírus está arrebentando esses 3 países. Mas a Itália, que foi displicente, foi para a Espanha, chegou em Portugal. A Alemanha, Reino Unido, já estão se preparando melhor. Então, isso aqui vai cair. Nós falamos, se fosse uma aula normal de população, eu ia te falar do baby boom que aconteceu na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Por isso que a Angela Merkel, em um dos seus discursos, ela fala que é o momento mais difícil que a Alemanha está passando pós Segunda Guerra Mundial. Ou, na verdade, que o mundo está passando. O que foi o baby boom? A Europa chamou habitantes para morarem lá, imigrantes, para que eles gerassem o quê? Uma população. Então eu não vou ficar surpreso se daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, esses países que vão ter muitas perdas, infelizmente, eles chamem imigrantes. Portugal já é um país que chama bastante imigrante para trabalhar, em virtude do quê? Da sua diminuição populacional. Esse é o baby boom, para que esses habitantes, esses imigrantes, possam fazer o quê? Esse crescimento populacional se reestabilizar, certo? E aqui nós temos o Brasil. Falando de Brasil mais especificamente, os grandes centros comerciais, industriais, você está tendo o quê? Uma queda do número de filhos por habitante. Aonde é que eu vou ter muitos filhos? Nas regiões mais pobres. E por que isso acontece? Porque a mulher tem que entrar no mercado de trabalho, principalmente a partir da segunda metade da década de 80, ela tem que se fixar no mercado de trabalho, então ela vai decidir ter mais filhos mais à frente. Ela vai, quanto mais ela estudar, mais ela vai jogar para frente esse papo de ter filhos. Algumas mulheres nem filhos querem ter. E por que você tem isso nos grandes centros urbanos? Simples, eu tenho muito gasto. Filho gasta. Filho, fralda, vestuário, alimentação. Se você der o azar do teu filho não pegar o leite materno, não carinho, tá? Quase R$100 uma latinha de não, que é um leite especial, que não vai substituir o leite materno, mas vai dar os nutrientes. E o filho vai crescendo e vai perdendo roupa. E você sabe como é que é. E tem que comprar mais roupa. Se o filho ficar doente, é remédio. Ufa! E você tem que bancar esse filho pelo menos até 18 anos. Olha aí o gasto. Já pensou você tendo 3 filhos, tendo que estudar nos supermódulos? Não, né? Por isso que muita gente tem um ou não tem filhos nenhum, certo? Chegamos às teorias malthusianas. Quem foi Malthus? Malthus foi tipo Thanos dos Vingadores. Eu sou inevitável. Foi tipo Thanos por quê? O que o Thanos falava? O mundo... Aí, tô andando... O mundo não vai aguentar o universo. Então, quando eu estalar os dedos, 50% do universo, e o universo vai entrar em equilíbrio. Eu tenho quase certeza que o Thanos foi inspirado no Malthus. Por quê? O Malthus falava a mesma coisa. Teoria malthusiana, normas para sobrevivência. Só poderia ter filhos quem tivesse terra para plantar, ou seja, só ia ter filho quem tivesse terra para alimentar o teu filho. Deveria ser praticado a abstinência sexual, para você não ter filhos. Nessa época aqui não tinha, né, os preservativos, você fazia o quê? Pensava na vida. Não, o hormônio vai trabalhar, aquela não, aqui ó, não posso ter filho. Os governos deveriam deixar de dar assistência médica para a pessoa pobre. Ou seja, o pobre que se exploda. Se você não tem condição de ter filho, não tenha. Malthus pensava assim. É a teoria malthusiana. E por que ele pensava assim? Porque ele tinha quase que certeza
que você não teria comida para todo mundo, porque a população crescia em ritmo muito mais acelerado do que a comida. Ele só não previu o seguinte, que a industrialização, que ele chama aqui de melhorias de técnicas de cultivo, entraria no meio agrícola. Então a produção de comida, ela cresceu muito. Tanto é que você sabe que hoje as pessoas que passam fome, ela não passa fome porque falta comida, é que a comida está concentrada. Quem tem mais dinheiro compra mais. Você está vendo isso agora nessa crise aí do coronavírus. Quem tem dinheiro vai no mercado e compra tudo. E nós? Ou aqueles que têm uma menor condição, que depende do salário todo dia 5 ou todo 10º dia útil. Como é que nós ficamos? Se a gente não tem esse capital de giro todo. Por quê? Eles estão pensando na teoria de Malthus, ó. Vou comprar tudo que se dane o pobre. Segundo, métodos anticoncepcionais. Eu vivo falando para os meus alunos. Você quer descer para o parquinho? Desça, mas saiba brincar. Os métodos anticoncepcionais estão aí, os ultraconceptivos. Você hoje tem vários métodos diferentes. Então você pode evitar filhos. O planejamento familiar fala sobre isso. Você pode planejar o tempo, a hora e com quem você vai ter o filho. Por isso que quando você faz os estudos, você percebe que quanto maior for o grau de instrução das mulheres, menor é o número de filhos delas. Porque elas têm que ficar mais tempo estudando, elas têm que entrar e se fortalecer no mercado de trabalho. Técnicas de prevenção de gestação, o famoso pré-natal, né, para ver como é que está, se tem alguma doença pré-existente. E para isso tudo você precisa de quê? De um sistema de saúde minimamente funcional, coisa que em países mais pobres, e até mesmo no Brasil, você não tem, né? Tá aqui, ó, teoria malthusiana nas teorias demográficas. Então ele fala, segundo Malthus, a população crescia em progressão geométrica e a comida em progressão aritmética. Então ele tinha certeza que iria faltar comida. O Malthus tem a teoria malthusiana, tem a teoria neo-malthusiana. Aqui o gráfico que mostra a população crescendo, esse aqui era o que o Malthus acreditava. E tem a teoria neo-malthusiana. Aceleração demográfica aumenta a população. Segundo os neo-malthusianos, esse crescimento populacional deve ser contido, pois os recursos naturais da Terra se esgotarão rapidamente. Eu vi o Thanos aqui falando. Eu vi o Thanos agora, nesse momento. Mas quem é que faz esgotar rapidamente? Capitalismo. Homem primata, capitalismo selvagem. A produção capitalista tem que ser o quê? Muito rápida. A produção fica nos países mais pobres? Já sabemos que não, né? A teoria reformista, reforma das teorias demográficas, investimento em educação, investimento em saúde, para que eu não tenha o quê? Um subemprego. Para que você não pare no sinal, você vai passar para oficial, tá? Receba essa palavra, acredite em mim, você vai passar para oficial, vai parar com o seu belo carro no sinal, para que você não veja mais aquela criança batendo no seu vidro ou deixando um saquinho de amendoim, um saquinho de bala, contando uma história triste, para que você ajude aquela criança, enquanto o pai de repente está ali sentado. E aí ele tem uma fábrica própria, né? 3, 4 correndo ali. E as crianças correm rapidinho. O que ele fala? Vamos fazer um controle. Vamos investir no planejamento familiar para que haja menos filhos. Vamos investir na educação para que você tenha o quê? Uma mão de obra qualificada que gere renda. Gerando renda, você tem o quê? Um equilíbrio. E aí você não precisa ver essas crianças nos sinais, ou tanta gente pedindo, eu poderia estar matando, eu poderia estar roubando, mas eu estou aqui vendendo a minha bala no ônibus. No sinal, no trem, quem anda no trem ali do ramal da Central do Brasil, Santa Cruz, sabe, né? Toda hora, uou, uou, alguém passando vendendo alguma coisa. E tem gente que vem com tudo, né? Desde o alho até o fone de ouvido. Se você entrar no trem precisando de alguma coisa, resolveu o seu problema. Ramal Santa Cruz resolve o teu problema. Sem dúvidas. O Adriano tá ali só balançando a cabeça, porque sabe que eu tô falando a verdade. Então, essa teoria reformista é a que mais se aproxima da realidade, para você investir em educação básica. E tem o
eco-malthusianismo ou reforma eco-malthusiana. Eco vem de ecologia. Eu vou bater uma foto e mandar essa aqui para a Gisele, já vai ficar feliz da vida. Se eu crescer de forma ordenada, sem querer vender muito, que o suficiente para nós sobrevivermos, seremos todos felizes. Só que não, né? O que prega o capitalismo? Não, vamos produzir mais. Por que a carne é cara? Porque eu produzo e exporto. É agro, é pop, é tech, é tudo. Esse slogan foi questão do Colégio Naval no passado. Tenho absoluta certeza que os meus alunos aqui do Supermódulo acertaram, porque eu vivo falando isso em sala de aula, falo para você dos oficiais, falo para o Preveste. Porque nós vivemos o quê? De exportação. O PIB, o crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, depende da agroexportação. Então esse eco-malthusianismo aqui, no Brasil, é para inglês ver. E por que para inglês ver? Porque eu boto lá na lei que o fazendeiro tem que deixar 30% da floresta. Ele deixa. Ele vai deixar de plantar soja para deixar? Vai. Ele vai deixar de fazer pasto para deixar 30%. Pô, temos que mudar essa lei ambiental aí. O meio ambiente está ok. O presidente vive falando isso. Não sou eu que falo, é o meu presidente. Então, o eco-malthusianismo para o capitalismo é muito legal lá para a França, quando o Macron fala. Por quê? Ele exporta a comida dos mais pobres, da África, da Ásia, da América Latina e do Brasil. Certo? Não deixe de assistir a próxima aula, tá? Comente lá, coloca nos comentários, você bota o seu nome, né? Me dá uma moral, pô, me dá uma moral aí, bota também lá. Pô, agradeço ao @EdShowMendonça, esse professor maravilhoso, belo, lindo, esbelto. E é claro, o nosso curso, Supermódulos. Nós fazemos isso porque aqui é muito mais que aprovar. Um forte abraço para vocês, cuidem-se bem e até a próxima.